Bom, vamos lá. Porque é o seguinte, eu vou começar a jogar então, no momento que eu estou satisfeito aqui com o que está saindo, é o momento que eu vou trabalhar algumas cores base, né? Aí tem algumas estratégias, né? Eu poderia meio que jogar essas cores por baixo do desenho aqui, mas eu não vou fazer isso agora não. Vou me preocupar com o fundo primeiro, isso é importante. Não é, eu não estou me preocupando com o fundo por uma questão arbitrária, não. Eu estou me preocupando com o fundo porque as cores elas mudam de acordo com o contexto. Como assim, Kaique, as cores mudam? Já falei muito isso aqui. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para a galera isso. Atenção. O fundo é a maior área da imagem nesse caso, né? Então, ela é muito relevante aqui para nossa percepção das cores. Se eu pegar aqui... Porra, eu tô toda hora apertando o botão errado aqui. Pronto. Se eu pego aqui, por exemplo, e crio um quadradinho aqui e um quadradinho aqui, e coloco um cinza mais escuro, ó, eles parecem diferentes, né? Parecem tons de cinza diferentes. Mas é exatamente o mesmo tom. Eu posso pegar aqui, ó, mostrar para vocês. 25%, 25%. É o mesmo tom de cinza. Por que parece diferente? Por causa do contexto. Aquele cinza que está no fundo mais claro parece mais escuro e aquele cinza que está no fundo mais escuro parece mais claro. Então, começar pelo fundo é um excelente ponto de partida, especialmente se você está tentando chegar nas cores próximas da referência, né? Então, que é o nosso caso aqui, embora a gente vai tentar exagerar um pouquinho isso daqui, mas só que mais para frente. Então, como no fundo aqui me parece algo praticamente um preto 100%, ó, capturei para garantir aqui, ó, para mostrar para vocês, muitas áreas tem uma pequena variação, mas a maioria ali, ó, chega em 1, 2, 3, quase preto 100%. Eu não gosto muito desse pretão no fundo não aqui. Eu acho que é legal a gente ter um pouquinho mais de valor. Perfeito, Bruno falou, boa, qualquer cor num contexto mais escuro parece mais claro. Não, e não só isso, né? Isso vale para todas as propriedades da cor. Uma cor fria no contexto quente, uma cor quente no contexto frio, uma cor saturada no contexto dessaturado, uma cor dessaturada no... Isso vale para todas as propriedades da cor, inclusive todos ao mesmo tempo. Mas é um papo mais complexo que a gente vai deixar para outro dia. Vamos lá. Vou pegar Então vou fazer o seguinte. Eu não vou ficar usando conta-gotas. Usei aqui só para mostrar que estava num preto muito escuro, mas eu quero tentar chegar nessas cores. Eu evito usar sempre aquele preto 100% e o branco 100%, né? O preto 0%, na verdade, e o branco 100%. Mas está muito próximo disso na imagem. Mas mesmo assim, eu vou optar por dar uma limitada. Eu vou aumentar um pouquinho, botar ali no 5%. Normalmente, o meu intervalo de segurança costuma ser ali no 5%. Atenção. Eu sei que a gente está falando de coisas complexas aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na roda das cores, né? Porque esse esquema da roda das cores que eu estou usando no Photoshop, é muito importante que eu esteja usando ele, né? É o modo disco de cores aqui. Existem até outros programas que usam, que facilitam plugins e tal, né? Que mudam essa estrutura, porque, enfim, tem uma série de questões sobre cores que a gente poderia falar na parte mais teórica da cor, né? Mas o Photoshop ele tem essa base, que esse disco de cores, que ele é o famoso RGB, né? Vermelho, verde e azul. Red, green, blue, RGB vem disso. Ok. Por que é importante aqui? E para mim o ponto importante para começar é essa separação, ó, em B de brilho, ou brightness, né? O S de saturação e o H de hue, né? Que é a matiz, que é, digamos assim, a cor da cor. A matiz está disposta nesse círculo aqui, que vai ser muito importante para a gente no processo de pintura, muito mesmo. Mas só essa separação já é super importante para a gente, porque eu estou pensando em termos de brilho, de claro e escuro, de mais saturado ou menos saturado. O que é mais saturado ou menos saturado? Mais intensa cor ou menos intensa, mais próxima do cinza. Ou de matiz. Matiz a gente pode pensar da seguinte maneira, mais quente ou mais fria, para simplificar. Não é só isso, mas é uma maneira legal de simplificar. É uma cor mais quente ou mais fria? É uma cor mais clara ou mais escura? É uma cor mais ou menos saturada? O tempo todo são essas perguntas que eu vou estar me fazendo quando eu vou trabalhar com cor, certo? Um dos motivos de eu evitar, por exemplo, um brilho zero aqui, um preto total, absoluto, lembrando, estou usando o modo disco de cores aqui no painel de cores do Photoshop, é que é uma cor, o preto total ele é muito pesado, né? É uma cor muito, muito incomum na natureza e ela costuma pesar muito na imagem. Por isso eu estou dando uma leve reduzida. Mas você percebe que ele tá, ó, posso ter esse 5% aqui de luminosidade, digamos assim, de brilho numa determinada cor, mas ela pode ter alguma saturação, porque já não é preto total. O preto total não tem saturação nenhuma por definição, certo? Ou seja, não tem como o preto ter cor. Preto é ausência de cor. Então, se ele é preto total, não tem saturação.
ou, né, ele é, por definição, falta de saturação. Então, eu preciso ter, aqui estou com 5%, eu posso ter um pouquinho de saturação, para não ser um cinza escuro, né? Claro que vai ser uma diferença muito pequena, mas que pode fazer diferença. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó. Acho que nessa faixa aqui tá legal. Um azul para o roxo. Colocar essa base aqui. Como eu estou mudando um pouquinho com relação ao fundo, eu vou trabalhar com essa base aqui de cores. Deixa eu trazer, minha roda das coisas aqui embaixo, para ficar mais fácil de vocês irem acompanhando por aqui. Eu vou fazer isso numa nova camada, certo? Meu painelzinho de camadas está aqui. Eu vou, sempre que eu estiver assim inseguro com alguma coisa, o que é que eu faço? Tô com medo de fazer alguma merda. Eu faço o quê? Faço em outra camada. É uma estratégia fácil aí pra gente não cair nas armadilhas aí do Photoshop. E eu vou fazer isso por cima mesmo. Só que eu vou tomar o cuidado aqui de não borrar. Porra, Kaique. Pera aí, mas não é melhor fazer por baixo? Vamos falar disso daqui a pouco. Eu vou só pintar. Inclusive eu poderia... Ó, eu falei que eu ia tomar cuidado, mas você percebe que eu não tô nem tomando tanto cuidado assim, né? Quero entrar nesse tópico aqui daqui a pouco. Eu tô preenchendo bastante. Tô usando um pincel que tem variação de opacidade, mas eu tô tentando... Boa noite, boa tarde. E aí, Vitor Serra, Ed Slay, Metal Alcântara. E aí, man? Ó. Ih, Kaique, peraí, tá complicado. Não faz sentido. Como é que eu vou fazer a parada? Mesmo por cima ou por baixo, ó. Eu tô mudando a ordem das camadas aqui. Eu tenho um problema, né? Porque eu não vou conseguir ver essas linhas no fundo. Isso vai ser um problema realmente pra gente desse modo que a gente começou. Então, eu tenho algumas alternativas. Eu posso mudar as cores da linha, nesse caso, para ter uma base que funcione, nesse caso em particular, de ter um fundo tão escuro, né? Ou poder tomar o mais cuidado aqui nesse processo. O que é que vocês preferem? Vocês preferem que a gente refaça isso daqui tomando mais cuidado ou mantenha as linhas usando o branco? Eu acho que é importante, tem um ponto que é importante aqui para vocês, ó. Pode ser feito dos dois jeitos, tudo bem. Mas eu tenho uma questão aqui que eu quero comentar com vocês, que eu não gosto, embora pode ser feito muito bem, tá? Boa, Bruno, obrigado, mano. Tamo junto, meu. Eu evito, ó, isso aqui, ó. Ficar tomando esse cuidado todo aqui na borda. Eu não acho que isso é tão legal nesse momento. Porque o que vai acontecer eventualmente? Por mais sutil que seja, eu ir contornando o objeto dessa maneira, tomando esse cuidadinho e tal, vai ter que acontecer em algum momento, certo? Todos concordamos que em algum momento eu vou ter que tomar esse cuidado ali no objeto. Mas ao fazer isso dessa maneira, fica parecendo que o ambiente, tá, sabe? Você acaba deixando as marcas da pincelada ali. E isso, sabe, atrapalha um pouquinho a nossa percepção. Imagine o seguinte, vamos simplificar essa ideia. Tem um círculozinho desenhado aqui, vou pintar o fundo. Porra, uma coisa é eu ter a linha do fundo, ó, que passa direto, sabe? Que eu consigo perceber, por exemplo, dessa maneira, ó. A sensação de como isso se sobrepõe às linhas. É outra coisa completamente diferente de eu ter um objeto e aí de repente eu tenho todo um fluxo super dinâmico nas linhas que eu paro e começo a dar a volta. E, ó, achata o desenho. Percebe como esse daqui parece achatado? Não parece... eu não consigo evidenciar tão bem que ele está na frente de alguma coisa. Não consigo criar essa sobreposição da melhor maneira possível. Então, acho que é importante, nesses momentos que vai surgir essa questão de contornar ou não, de aplicar essa cor base dos objetos, eu acho importante que a gente faça essa reflexão, velho, de falar, não, vamos dar um passo atrás e vamos então fazer o seguinte, vamos pegar essas linhas, eu quero preservar as linhas nesse caso em particular. Ah, Kaique, mas não era mais fácil você já ter começado com o fundo escuro e já feito as linhas brancas? Poderia ser, talvez. Não, tanto faz no final das contas, porque também não é tão difícil deixar essas linhas brancas, não. Vou fazer isso da seguinte maneira. Vou pegar essas linhas aqui, ó. Usar um ajuste. Estou aqui na camada que eu fiz as linhas, certo? Inclusive vou... tudo bem. Vamos vir aqui nessa camada. Vou criar aqui um ajuste, ó. Imagem, ajustes... vou criar um ajuste de matiz de saturação, Ctrl U, o atalho. Né? Eu fui pelo caminho longo ali para mostrar para vocês. Ó, puxa tudo aqui pro branco, pronto, beleza, já dá um ponto de partida. Na verdade tem até uma dica melhor do que essa aqui, para dar também, mas vamos lá. Aí beleza, aí nesse caso eu posso trazer talvez isso aqui para baixo das linhas e ó, pintar de maneira mais direta. Aí eu meio que passo por cima mesmo, ó. Para manter, eu estou fazendo questão de tirar aquele blocão de seleção ali que eu tinha feito também, né? Justamente pelo mesmo motivo, para manter essa sensação de que eu passei direto aqui, que as pinceladas têm um fluxo. Pô, nem ver muita pincelada nesse caso, porque como eu estou com uma pincelada muito abrangente, eu consigo colocar bastante pressão na caneta e ela fica bem direitinha aqui, né?
Ó, minha borracha tá com um pincel muito sólido. Eu vou colocar só uma variação de opacidade aqui nessa borracha, pra ficar igual o brush. Nesse caso eu tô evitando, mas posso usar também, né? Por enquanto eu quero fazer algo mais próximo do tradicional, assim, em algum nível, né? Claro que, pô, camadas e tal já é diferente do tradicional, né? Tô usando a camada por baixo e tal, isso muda. Tem alguns pontos aqui que a gente poderia colocar. Vou tentar fazer o seguinte agora, vamos tentar jogar umas cores aqui, base para o restante das coisas, né? Então, porra, evidentemente que eu tenho algumas cores bases diferentes na abóbora e na mesa, né? Mas a primeira questão que eu quero responder, na verdade, não é nem essa. A questão que eu quero responder é, o que é a cor base? E é importante entender o seguinte, ó, gente, cor base, vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Cor base é o seguinte, celular. Qual é a cor base dessa capinha de celular? Vermelho. Todo mundo entende que é vermelho, mas eu quando eu viro ele para cá, por exemplo, ele já é afetado ali um pouquinho pela luz azul e ele sofre uma influência da luz azul. Ele vira uma coisa meio arroxeada. Ele é arroxeado? Não, ele é vermelho. A cor base é vermelho. Minha pele tá azul, minha pele é azul? Não, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a cor base da minha pele está sendo influenciada pela cor do ambiente, da luz. Isso aqui, que cor base é essa aqui? Qual a cor base disso aqui? É amarelo, né? Vai mudar o tom de amarelo na sombra, na luz, mas independente disso tudo, imagine o seguinte, esse objetinho, esse giz de cera triangular da Acrylex. Me patrocina a Acrylex. Cheirão de escola da porra. Isso aqui, qual a cor base disso aqui? Ó, isso aqui no escuro vai ser preto, porra. Numa luz assim, assado, vai mudar. Mas num ambiente neutro, numa luz neutra, branca, genérica, o que é que você entende pela cor desse objeto? Isso é cor base, certo? Então é aquela cor que está ali, digamos assim, subjacente às influências de luz e sombra. Gente, isso não faz nenhum sentido se você for analisar por uma ótica da física, certo? Porque a luz é cor e cor é luz. A gente sabe disso. Mas esquece a física, mano. O artista pensa as coisas por um viés mitológico, fantástico quase. E é meio que assim que a gente tem que pensar, nesse caso, tá? Para nós, a gente pensa de um jeito um pouco diferente. Então, qual a cor base disso aqui? Amarelo. É o mesmo amarelo, veja, é o mesmo amarelo aqui fora, é o mesmo amarelo aqui dentro. Mas se você for copiar essas cores aqui, você vai ter resultados diferentes, certo? Ó o Nicolaico que seguiu aí, salve, meu parceiro. Ó, esse é o amarelo, aqui também é amarelo. É a mesma cor base, porém ambas estão diferentes por conta da luz e sombra. Então não é uma interpretação da física de como realmente as cores funcionam, ok? Mas pra gente é muito útil pensar dessa maneira. Vocês vão entender o porquê já já. Então a cor base é essa cor, a cor que a gente pensa que o objeto tem. Esse chapéu, ele é laranja, marrom, embora ele tenha vários tons de laranja e marrom ao longo do chapéu, certo? Então quando a gente volta para essa ótica, eu quero fazer essa separação das cores num primeiro momento, sem necessariamente pensar na influência que isso aqui está tendo de luz e de sombra. Eu quero pensar nessa cor do objeto. Então, porra, a abóbora ela tem várias cores base. Além da diferença de luz e sombra, ela tem também, além dessa diferença, ela tem também uma variação de cor base, né? Ela tem áreas mais verdes, mais amareladas. Tem uns azuis aqui que eu imagino que seja uma edição fotográfica, mas que a gente vai trabalhar com esses azuis aqui, porque tá um charme. Talvez reflexo de alguma coisa no ambiente, mas muito provavelmente é edição da foto mesmo. Mas eu vou jogar uma coisa assim também. Esses laranjas, você tem uma textura que subjacente à iluminação, certo? Por baixo da luz, que é a cor base dessa abóbora, que é uma cor base complexa, certo? Mesma coisa na mesa, né? Embora você tenha sombras e luzes e blá, 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 você tem esse azul e você tem esse tom de madeira, onde a tinta já foi descascada, percebe? Então, é isso que eu vou buscar nesse primeiro momento. Então, perceba, olha o pensamento processual, né? Eu não vou ainda pensar na luz e sombra nesse momento, eu vou pensar um primeiro momento nas cores base, nessa estrutura geral das cores. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, estou inseguro, cria uma nova camada. Na dúvida, está com medo de pintar? Tenha medo não, porque não vai morrer ninguém. Não vai fazer mal a ninguém. Você pode só fazer uma pintura que vai ficar meia boca, mas você faz a outra, já aprende e faz melhor. Mas vamos começar, né? Aí tem toda uma questão de como chegar nessas cores, né? Bom, eu sei que eu tenho um verde ali, então vamos começar por esse verde que eu tenho. Esse verde é um verde mega saturadão? Não é. Nunca vai ser, tá? Esse verde do canto aqui, evite ao máximo. Você não vai ter esse verde saturadão. Aqui cabem vários exercícios, velho. São exercícios que eu trabalho lá no curso de pintura digital, inclusive, fica aí a propaganda. Tem exercícios específicos, né, velho, pra treinar o nosso olho.
no sentido de capturar as cores com mais precisão, né? Eu acho que esse é um ponto de partida. Peguei um verde, tá? Eu penso no verde, mas, porra, ele é um verde que ele é um verde mais escuro, talvez. Mais claro, mais escuro. Na verdade, eu acho que ele é também um pouco... Vamos por partes. Ó, o Ferreira... É verdade, o Fagner já foi aluno do curso, né? Porra, e Fagner evoluiu pra caralho, hein, Fagner? Saudades da sua companhia ilustre-me. Vamos botar ele aqui um pouquinho mais pro... Ó, um pouquinho mais escuro. Aí que tem alguma dica pra melhorar essa percepção? Rapaz, o que eu posso te dizer? Você nunca vai acertar... Eu acho que um ponto de partida é... Você nunca vai acertar as cores de primeira aqui, que nem eu tô fazendo. Tipo... Alguns artistas, com o tempo você vai acertar, na verdade. Mas, a princípio, considere que você nunca vai acertar. Então, você pega a cor ali qualquer e coloca no contexto. A ideia é não usar o Color Picker. Com certeza. Definitivamente não. Deixa eu só colocar isso aqui por cima do rascunho do rascunho que estava embaixo ali, ó. Só por trás do rascunho branco. Então, eu coloquei ela dentro do contexto. Dentro do contexto, eu já começo a perceber melhor como ela está se relacionando. Porque ela isolada aqui não significa nada para mim. Lembra que a gente falou sobre o contexto? Como o contexto muda essa percepção? Como esse verde parece diferente desse, por causa do contexto, embora seja o mesmo verde, é exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Coloquei lá, aí eu falo, não, pô, isso aqui é um pouquinho mais escuro, eu acho, e um pouquinho mais quente. Ou seja, um pouquinho mais quente é o quê? Um pouquinho mais em direção ao amarelo. Ó. Então, são os 3 parâmetros ao mesmo tempo. O valor, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio. Então, estou trabalhando com essas propriedades aqui. Então, vou pegar essa base inicial e preencher uma boa parte dessa abóbora, para a gente ter um ponto de partida. Ó. Até, por exemplo, aqui, essa parte de baixo. Ó, você viu que eu tinha aquele rascunho mais escuro ali. Eu vou até me livrar dele aqui nas camadas, deixar ele oculto por enquanto. Vamos jogar esse verdão em tudo aqui, só para a coisa tá encaminhada aqui. Ó. Vou até preencher até o talo ali, ó. Vou pegar... Pô, Kaique, mas aí tá diferente, né? Tá diferente. Vamos lá, vamos devagarinho, ó. Volta pra essa cor base. Tudo bem usar o Color Picker nas cores que eu já utilizei aqui, tá? Isso pra mim não tem problema. O problema é usar o Color Picker na referência. Vou jogar... Então, porra, aí a pergunta que eu me faço. Primeira coisa. Desse verde pra esse... Vamos fazer uma mudança mais abrupta. Vamos sair desse verde pra esse laranja aqui. Tentando considerar mais a região, talvez, da luz, né? Uma maneira de você chegar talvez naquela... Entre aspas, né? Mas... Mais uma vez, para simplificar a nossa ideia. A área da luz, vamos considerar a área da luz como a área mais neutra ali do objeto, né? Qual a diferença desse verde para esse tom de laranja aqui? Pô, o laranja é mais quente, vamos começar por aí, né? Isso é fácil. O laranja é mais quente do que o verde, então vai em direção ao vermelho ali. Pronto, se eu jogo esse laranja aqui, ó, imediatamente eu percebo qual é o problema do laranja. Lembra que eu falei? Usar ele dentro do contexto. Qual é o problema desse laranja que eu joguei aqui com relação ao contexto do que eu tenho? Quem pode me dizer? Qual o problema desse laranja que eu coloquei aqui? Eu só mudei ó, a temperatura, né? Só saí do verde em direção ao laranja. Qual o problema aqui? O que é que tem de diferente em termos de propriedades da cor? Tá pouco saturado? É aí que o bicho começa a pegar. Então vamos aumentar a saturação. Aumentei a saturação. Resolveu? Pergunta pra vocês. Cadê o chat? Ih, não. Então, na verdade, minha percepção é o quê? Ó? Aí é bom a gente fechar os olhos e tentar perceber como isso se comporta em termos de... Perfeito. De valores. Valores são a mais importante característica das cores, gente. Com valores que a gente percebe a estrutura das coisas. Eu consigo entender que isso é uma abóbora sem cor nenhuma. E mesmo se essa porra fosse roxa, azul e vermelho, eu ainda perceberia e leria como uma abóbora por conta da estrutura de valores. Então, olha como a área de laranja é mais clara do que a área... Ignora a luz e sombra, não é por causa da luz e sombra. A área verde está iluminada também. Ela não é mais clara porque está iluminada. Parece que estão faltando valores, não é mesmo? Então, o próprio laranja ele é inerentemente mais claro. Caralho, Kai, como assim, gente? Da mesma maneira que... Ó, venha cá comigo aqui de novo. Cores, atenção, cores têm valores diferentes. Esse vermelho, sobrepõe esse vermelho desse amarelo. Eles não são do mesmo valor. Aperta os olhos e me responda qual parece mais escuro para você. Olhando em comparação com o branco, por exemplo, fica muito claro para mim que o vermelho ele é mais escuro que o amarelo. Percebe? Então, o próprio valor, a própria cor como um todo, ela já tem uma relação importante com o valor. O valor é a alma, não, eu diria o contrário, o valor é o corpo da alma, da cor. O valor é o corpo da cor. É o que dá estrutura, materialidade para a cor. A alma é a matiz, a saturação. A alma é a matiz, pô.
é o que dá o gostinho, é o que dá a graça das cores. O valor é o corpo, é a estrutura, é a fundação da cor. É aquilo que torna aquilo físico, perceptível. Tem uma abóbora em cima da mesa, ponto. E a saturação e a matiz são o tempero, o gostinho da cor. A alma da cor, melhor dizendo. Certo? Então isso aqui é muito importante. Então, para além da mudança de luz e sombra, que evidentemente traz uma mudança de claro e escuro, que a gente sabe intuitivamente que o claro é luz e o escuro é sombra, mas para além disso, a própria cor base, fazendo um exercício para ignorar essa influência de luz e sombra, a gente consegue perceber que tem uma variação de valor inerente à própria cor base, percebe? Esse é um esquema importantíssimo, talvez o mais importante aqui, meus amigos. Tem a analogia do miojo também. Exatamente, na analogia do miojo, o valor ele é o miojo, né? A massa do miojo, que cumpre a função de matar a fome, enquanto o tempero que dá o gosto é a matiz e a saturação, né? Que dá o sabor da parada. Perfeito. Então aqui, ó, o que é que eu tenho aqui? Então, como eu falei pra vocês, eu tinha esquentado, mas não é isso. O meu problema aqui talvez seja... Eu acho que precisa ser um pouquinho mais avermelhado, né? Que vai para um lance mais salmão ali, na real. E um pouco mais claro, definitivamente mais claro. Então, claro, em relação ao quê? Em relação ao verde que eu tinha antes. Então, novamente, eu vou em direção ao vermelho e vou clarear ele aqui um pouquinho. Vamos colocar ali para ver se... Ó, talvez eu clareei demais. Então, vou escurecer um pouquinho, mas não só clareei demais, como eu também tirei um pouco da saturação. Cabe ser mais vermelho. E eu vou ajustando, ó. Até falar, porra, eu acho que tá chegando ali. Vou aumentar um pouquinho a luminosidade, aumentar um pouquinho a saturação. Tô olhando bem criticamente aqui, olhando para um, olhando para o outro. Talvez um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais avermelhado. Ó, o meu tá um pouco mais avermelhado do que deveria, mas eu gostei disso. Como exercício é uma boa, Caio. Eu acho que um exercício legal nesse sentido é você pegar uma cor aleatória, botar aqui do lado e tentar chegar nessa cor aleatória, tá ligado? Ó, cor é uma parada perfeito, né? Você tem um cilindro, né? Na verdade, a melhor representação seria um cilindro para isso aqui. Você tem um cilindro com o disco cromático e na altura mais em cima ou mais embaixo desse cilindro você teria o valor, né? Ó, eu aumentei aqui um pouquinho o grau de vermelho que eu tenho nessa parada. Eu acho que é um exagero um pouco maior que eu tô fazendo, mas tô fazendo isso aqui quase como uma licença poética. Dá aquela mudada aqui aquela checada nos valores e percebo que não tá tão escuro quanto poderia, inclusive, né? Certamente não. Como é que eu chequei os valores, Caí? Como é que você checou os valores? Tem várias maneiras de fazer isso no Photoshop. A que eu gosto é o Ctrl Y, né? Usando o visualizar, configuração de prova. Normalmente está no CMYK, né? Isso daqui. A galera usa o CMYK para... O padrão do Photoshop é o CMYK. Ele muda para uma visualização do modo CMYK, para meio que simular como aquilo ficaria impresso ali na parada. Só que eu mudei, então, meu visualizar aqui, configuração de prova, para personalizada. E eu escolhi aqui o tal do cinza ativo, lá em cima. Isso aqui... Aí pronto, quando eu confirmo, né, eu tenho esse Ctrl Y que agora dá essa nova função. Então, evidentemente que agora está bem claro que eu não tinha percebido. Por quê? Porque falta contexto também, né? Falta sombra, então a minha percepção de valor vai ser afetada. Definitivamente falta um pouco de luminosidade aqui. Vou aumentar um pouquinho, talvez um pouquinho menos de saturação. Vamos lá. Agora eu acho que eu estou chegando num caminho mais interessante. Então, vou começar a jogar essas manchas. Em alguns pontos ele vai para uma coisa mais amarelada, eu vou... mudar ali para criar uma espécie de mistura de cores ao longo da minha... Ó, aqui definitivamente é um verde mais amarelado também, então ele tá ao longo desse campo aqui, certo? Pituba, por isso que devemos iluminar com cor e sombrear também. Por isso que devemos iluminar com cor, matiz, saturação e sombrear também, dado o corpo da cor. Aqui, ó, Nath, visualizar, configuração de prova personalizada. Visualizar a configuração de prova personalizada. Você muda aqui o dispositivo para simulação para cinza ativo, dot gain, não sei o que lá, 15%, alguma coisa assim, lá em cima. Então, de novo, visualizar a configuração de prova personalizada. Não entendi, Brunão, a pergunta. Pituba, por isso devemos iluminar com cor, matiz e sombrear também, dado o corpo... Não, a iluminação, eu acho que eu entendi, mas não sei se eu entendi, mas... Você tem que fazer com valor e com... Ah, sim, pronto. Não é necessariamente por isso, não. Aí já é por uma outra questão, né? Porque há uma... Perfeito, entendi. Aí, nesse caso, não necessariamente. É porque vai haver uma influência
do tom da luz, mas não só do tom da luz, vai haver uma influência do ambiente, né? Então, por exemplo, um ambiente... Ó, essa sombra, por exemplo, aqui em cima da mesa. Essa sombra da mesa tá meio esverdeada. Por que ela tá meio esverdeada? Porque ela tá refletindo o verde da própria abóbora, né? Uma luz chegou, bateu no verde da abóbora e refletiu de volta para dentro dessa sombra, nessa região. Então a sombra vai ser sempre afetada pelo ambiente, sacou? E aí você poderia ter situações mais monocromáticas, que você teria essa variação, talvez, né? É possível acontecer, mas não é meio raro. E não fica legal também, né? Porque você quer justamente criar um contraste de cor também. Ó, então eu vou trazer todas essas variações a partir do verde, ó. Sempre iluminando, porque esses esverdeados mais amarelados são um pouco mais claros também. E trazer uma variação. E aí chega um ponto que, na verdade, o que é que eu quero chegar aqui, eventualmente? Eu quero chegar num ponto... Tem até algumas regiões mais azuladas ali embaixo, ó. Eu vou até aproximar mais do ciano, do azul ali, ó. Diminuindo um pouquinho a saturação, diminuindo um pouquinho a luminosidade. O que eu quero chegar eventualmente, na verdade, é um ponto onde eu tenho uma série de cores legais aqui na minha tela. E eu não vou mais ficar precisando pegar essas cores lá na roda das cores, né? Então, tem uma consciência desse espaço de cor que eu estou trabalhando e começar a preencher, a espalhar elas por aqui. Rapaz, nunca é tarde, né, mano? Um mago nunca chega tarde nem cedo demais. Ele sempre chega no horário exato. Mas já são 9h20. Começamos 8 horas. Mas pode ficar aí, pô. Tá pra aproveitar ainda muita coisa. Ó, vou jogar umas variações aqui. Ó, Ale Severo, salve, meu parceiro. Obrigado aí por ter seguido, mano. Bem-vindo aqui à nossa maluquice. Na verdade, ali é uma coisa mais pro verde. Na verdade, até mais pro azul, né? Ele chega aí pra um lado mais azulado. Eu vou jogar uns laranjas desse daqui. Eu vou diminuir um pouquinho a saturação também, ó. E é interessante trabalhar com a saturação porque, pelo mesmo motivo que a gente comentou mais cedo sobre os valores, a saturação, ela, por mais que eu esteja diminuindo a intensidade das cores, eu acabo trazendo uma sensação, ó, de vibração nas cores, né? Porque o que é que acontece? A nossa percepção, ela engana muito a gente quando se trata de cor, né? A gente acaba olhando para um contexto que é muito saturado e eu tenho ali uma região dessaturada e o nosso olho engana. Vamos fazer um experimento ali para mostrar um pouco melhor para vocês o que é que eu estou me referindo. Mas eu não quero nem detalhar muito nessa etapa, no sentido de fazer todos os detalhes da texturinha. Primeiro que eu não quero chegar nesse nível de detalhamento nessa pintura, eu quero uma coisa mais light. Boa pergunta, Matias. Já. Eu só concluir esse pensamento e te dar um intervalo de 5 minutinhos aqui, para eu pegar um cafezinho lá também. Mas só para fechar o pensamento, não quero detalhar muito aqui, mas eu não vou detalhar muito aqui ainda, porque eu ainda vou colocar uma camada de sombra. E eu também não quero ir muito longe. Não faz sentido para mim ir muito longe aqui na abóbora, enquanto, por exemplo, a mesa tá muito longe de ser concluída, né? Essa mesa aqui, ela tá, longe pra caralho. Eu não fiz nada da mesa. Então, uma coisa que eu tento ter em mente, que é importante, ó, gente, atenção, não ficar viajando demais no processo ao longo das áreas da imagem. É interessante tentar manter a imagem toda mais ou menos na mesma etapa. Se você está com uma área muito finalizada, isso é um problema, isso é uma bandeira vermelha. Você tem que parar, peraí, não, por que eu estou há 2 horas renderizando a porra da abóbora e eu nem pintei a mesa ainda? Dá um tempo, vai para a mesa, isso vai para tentar manter a imagem toda no mesmo nível de finalização. Temos um problema aqui que a gente não tem ainda a variação de valor mais importante, que é a variação de luz e sombra, que é o que realmente dá os volumes dessa imagem e nem sequer a base dos valores da cor também da mesa. Então vamos trabalhar isso agorinha e a gente continua esse papo. Vocês estão curtindo, mano? De boa aí? Todo mundo em paz? Vou parar por aqui, vamos dar um intervalo. A gente volta, comenta sobre algumas coisas. Tem outras coisas legais que eu quero comentar a respeito disso daqui. Por exemplo, sobre como as pinceladas estão agregando aqui a tridimensionalidade. Eu vou só pegar um cafezinho ali. Valeu, cara. Pegar um cafezinho ali e volto. Pode ficar na sala durante o intervalo, Caio. Fique de boa. Vou só pegar um cafezinho ali e a gente volta, viu, velho? Rapidola. Pegar um cafezinho ali pra gente acordar, dar uma pausa. Vamos no banheiro. Vamos nessa. Volto já.